Fala, terceiro ano B. Hoje vamos com a seguinte questão: antecedentes da Segunda Guerra Mundial. Hitler sobre o poder na Alemanha. Podemos considerar que a principal causa que originou a Segunda Guerra Mundial em 1935 e 1945 foi a ideia de Hitler de expandir os domínios territoriais da Alemanha e ampliar, dessa forma, a obtenção de poder e recursos materiais, principalmente matérias-primas. Esses objetivos seriam conquistados de acordo com as intenções nazistas através da guerra. Esses objetivos militaristas e expansionistas também se faziam presentes no final da década de 1930 na Itália fascista de Mussolini e no Japão. Como sabemos, somente ideias de governos não são suficientes para causar uma guerra, ainda mais uma grande proporção como foi a Segunda Guerra Mundial. Em 1º de setembro de 1939, Hitler coloca em prática seu plano e invade a Polônia. A Inglaterra e a França declaram guerra contra a Alemanha, dando início ao maior conflito bélico de todos os tempos. Forte número de militares da Alemanha e da Itália durante a década de 1930. O forte investimento na indústria bélica tinha como objetivo diminuir alto nível de desemprego, mas também colocar em prática os ideais expansionistas nazifascistas. O Japão também investiu na área militar, pois pretendia conquistar o território na Ásia através da guerra. O sentimento revanchista na Alemanha nazista com relação à derrota da Primeira Guerra Mundial, Hitler pretendia desrespeitar o Tratado de Versalhes e reconquistar o território perdidos na Primeira Guerra. Invasão da China pelo Japão. Já aconteceu há mais de 100 anos. A invasão da China pelo Japão foi uma das sementes da Segunda Guerra Mundial no Pacífico. O Japão inicia um plano de conquista total na China, o que posteriormente leva os países aliados da Segunda Guerra a intervir. Alguns historiadores consideram o início dessa guerra como um marco inicial da Segunda Guerra. Novamente, a grande maioria ainda atribui a Segunda Guerra à invasão alemã na Polônia. Conquista da Etiópia pela Itália. Foi um conflito ocorrido em 1975 e 1936, quando a Itália fascista de Benito Mussolini invadiu a Abissínia, atual Etiópia. Apesar do protesto formal da Liga das Nações, nenhuma ação foi tomada contra a Itália, nem mesmo depois do discurso. Apesar da superioridade militar do ponto de vista tecnológico da Itália, as forças etíopes apresentaram mais resistência do que os italianos tinham previsto, que levou-as a utilizar armas químicas, inclusive nas populações civis. Este fato, que não foi noticiado na imprensa italiana da época, é muito pouco na restante. A guerra fez mais de 500 mil de mortes entre africanos, face a cerca de 5.000 baixos do lado italiano. Eixo Roma-Berlim. Resumidamente, podemos dizer que em novembro de 1936 foi criada uma aliança conhecida por Eixo Roma-Berlim para reforçar a colaboração entre a Itália e a Alemanha. Pouco depois, através da aceleração de acordo anticomunista com a Alemanha, o Pacto Anticomitir, o Japão veio a integrar essa aliança de regimes autoritários e militaristas, a que se chamou Eixo. Guerra Civil Espanhola. A chamada Guerra Civil Espanhola foi um conflito bélico deflagrado após um fracasso golpe de Estado de um setor do exército contra o governo legal e democrático da Segunda República Espanhola. A Guerra Civil teve início em 17 de julho de 1936 e terminou em 1º de abril de 1939 com a vitória dos rebeldes e a instauração de um regime ditatorial de caráter fascista, liderado pelo general Francisco Franco.